Então, bom dia. O meu nome é Camilo Lourenço e isto é a Cor do Dinheiro do dia 18 de setembro do ano da graça de 2019. Bom, e enquanto eu acerto aqui a câmara e a posição da câmara, vou pedir a quem já está em direto que me diga se está tudo bem com som e com imagem. Hoje, pelos vistos, tivemos dois problemas. Eu estava a tentar entrar em direto logo às 8 da manhã e aqui deu o sinal de que as coisas não estavam a correr bem. Não sei se é um problema da aplicação de Facebook. O João Matos diz-me que polegar para cima, portanto está tudo bem. O Armando também já está em direto e o Jorge Costa Santos igualmente. Bom, a agenda de hoje, como tradicionalmente é sempre muito longa, eu tive que cortar aqui uma série de coisas, até porque tenho dois pedidos para atender. Dois pedidos de espectadores. O primeiro, que é o Domingos Bandarra, que me escreveu ontem, porque é espectador da Cor do Dinheiro e diz que eu me ando a preocupar com várias coisas, mas que não tenho falado de outro problema, que é um problema grave que se passa na Segurança Social. Tenho feito críticas a algumas áreas do Governo, nomeadamente à Segurança Social, mas não tenho falado nisto. Eu vou ler mesmo o mail do Domingos, que diz que tenho falado de tudo, porque não fala do tempo de espera por atribuição de reforma com acumulação de anos no Quebec. Portanto, eu presumo que este senhor tenha sido imigrante no Canadá durante alguns anos. E diz o Domingos Bandarra: já estou há 19 meses à espera e até agora não tive nenhuma resposta por parte da Segurança Social. Eu respondi ao Domingos que tenho falado muito no tema. De facto tenho, já glosei esta matéria várias vezes, já apontei isto como uma das falhas graves do Ministério do Dr. Vieira da Silva, que infelizmente depois passa por entre os pingos da chuva, mas porquê é que eu pego neste caso concreto? Porque eu não tinha percebido totalmente o mail do Domingos, que é, naquelas situações em que há pessoas que viveram fora de Portugal e, portanto, têm de acumular os descontos que fizeram noutros países com aquilo que fizeram em Portugal, a situação ainda é mais grave no tempo de resposta por parte da Segurança Social do que aquelas situações que nós conhecemos até agora, que são pedidos de reforma feitos por pessoas que viveram toda a sua vida em Portugal e que fizeram toda a sua vida contributiva em Portugal. Portanto, como deve reparar, isto é mais um sinal do sucesso espetacular dos simplexes que chegam a todo o sítio, menos a resolver problemas de cartões de cidadão, cartas de condução, documentos únicos, registros criminais e outros, e já agora também pedidos de reforma. Com uma agravante, nós podemos viver sem um cartão de cidadão ou carta de condução durante 15 dias ou um mês, até porque se um polícia mandar parar, eu digo assim: meu amigo, venha comigo imediatamente ao IMT, que é para só você ver de quem é a culpa desta marmelada, percebe? Isso eu consigo fazer. Agora, quem pede a reforma e fica 6 meses já é um exagero, mas 12 meses, 18 meses ou 19 meses no caso do Domingos à espera, isto é um sarilho, porque a pessoa não tem meios de subsistência. Percebeu o Sr. Ministro Vieira da Silva? Bom, vamos então outros temas. 1.200 pessoas já em direto, muito obrigado pelo apoio. Aliás, eu quero agradecer novamente, que ontem tivemos um recorde absoluto de viewers em direto, foram 2.100. Bom, segundo ponto, este não estava aí na agenda. Bem, o Bispo do Porto, Dom Manuel Inda, criticou violentamente a Justiça, os políticos e também uma certa fauna deste país. Eu já vou à fauna porque ele não chamou a fauna, mas chamo eu. Como você sabe, eu aqui há uns meses, 2 meses, salvo ver, critiquei violentamente o Bispo do Porto. Porque ele teve aquela infeliz ideia de vir dizer por uma homilia, salvo ver, na Páscoa, não foi há 2 meses, foi na Páscoa, que a história das superfícies comerciais abertas ao domingo prejudica a vida familiar, inclusive, provavelmente estava preocupado com o fluxo de fiéis aos templos, às igrejas. Eu critiquei aqui violentamente, porque acho que isso é uma estupidez, não é? Ninguém põe pessoas a fazer outras coisas proibindo outras, isso é uma estupidez. Ou se motiva as pessoas para alguma coisa ou não faz sentido nenhum. Bom, mas desta vez tenho que bater palmas ao Bispo do Porto. Porquê é que o Bispo do Porto disse? Olha, lembra-se daquela freira que foi assassinada em São João da Madeira? Na altura, quando falei aqui do assunto, disse que a Justiça tinha falhado. E tinha falhado num aspecto particular, que foi aquele indivíduo que alegadamente cometeu o crime, eu digo alegadamente cometeu o crime, não é? Porque isto não está provado ainda, tinha um mandato de captura, que a polícia ou não cumpriu, ou teve dificuldades em cumprir, seja o que for, o facto é que não cumpriu. E uns dias depois, ele alegadamente terá assassinado aquela freira. O
que é que diz o Bispo do Porto? Diz que está revoltado, obviamente, e diz uma coisa muito importante. Nenhum deputado radical, presta atenção ao termo, radical ou feminista condenou o ato. E diz outras coisas que nós já sabemos há muitos anos. As cadeias são escolas de crime. Bom, eu naturalmente compreendo a violência com que o Bispo do Porto diz isto. Porque, repara uma coisa, não é caso para de menos importância. Isto que aconteceu é inadmissível. Ainda para mais, por aquilo que se sabe, a senhora, a freira em causa, era uma pessoa espetacular e que se preocupava com a comunidade e com a sociedade em geral. E, portanto, era uma pessoa bondosa, boa. Está a ver? Uma pessoa boa. Não era propriamente uma delinquente ou uma maluca. Bom, qual é que foi o azar desta senhora? Ela não era bissexual. Atenção, isto não é crítica nenhuma para quem é. Eu quero lá saber o que é que fazem no segredo dos lençóis e com quem é que fazem, não me interessa para nada. Mas isto é um bilhete de identidade hoje em dia. Para nós termos voz na sociedade temos que ser de esquerda ou ser radicais, como diz o Bispo do Porto, ou ela não era transexual, percebe? Ela não tinha nenhum daqueles atributos que normalmente merece a indignação dos radicais na política e nos feminismos. Percebe? Eu não ouvi nenhuma dessas figuras da sociedade, que são figuras até colonáveis, que abrem a boca por tudo e por nada em matéria de feminismos e coisas do género, e sobretudo sobre violência contra as mulheres, que tenha aberto a boca para dizer isto. Eu andava atento nos últimos dias, de facto, mas olha, o Bispo do Porto tirou umas palavras da boca. Isto que aqui está é o fruto das agendas que nós temos em Portugal. Esta senhora devia ter, a situação desta senhora devia, independentemente de ser freira, percebe? Independentemente de ser freira, merecia que aquelas pessoas que normalmente se indignam com tudo e mais alguma coisa, inclusive os deputados radicais, como ele diz, está a ver para quem é que isto se dirige, não é? Tenho pena que ele não tenha chamado meus bois pelos nomes, que era o que eu teria feito no lugar dele. Esta senhora merecia ter tido o tratamento na condenação do que aconteceu que tiveram outras pessoas. Agendas. Bom, agendas idiotas, obviamente. Bem, sigamos para bingo. Deixa-me só ir aqui à agenda, que é para não falhar aqui nada e não me escapar a nada. Bom, terceiro ponto do pedido de ordem do dia. Os autarcas parece que ainda não perceberam que a legislação mudou. E porquê é que eu digo isto? Olha, porque está a ver aqui a manchete do público. Viagem a Istambul leva a Justiça a investigar 30 autarcas do PS e PSD. Atenção, isto não tem nada a ver com política, como eu lhe digo aqui várias vezes. Aliás, não tem nada a ver com cor partidária. Isto abrange vários segmentos. Então é assim, a empresa de informática que fornecia os municípios pagou viagens a membros de 15 autarquias para ir à Turquia. Bom, eu acho que é uma estupidez o que se passa nos dias que eu leio. Qualquer viagem, convite, não sei quantos, as pessoas não podem aceitar. Acho isso uma estupidez. Mas atenção, aqui tem que vigorar o bom senso. E o bom senso é, quem está a fornecer uma entidade pública que depois faz um convite, o mínimo que a gente tem que pensar é, espera aqui, isto pode não ficar muito bem. Porque pode haver aqui um conflito de interesses entre aquilo que é o convite e o facto destes senhores fornecerem o Estado. Fornecerem o contribuinte. Bom, está a ver? Há uma diferença entre uma situação e outra. Mas o que é mais grave aqui é que a lei já prevê estas coisas, estas situações, já as condena, já as proíbe e os autarcas continuam a fazer. Você vai ver que se entretanto o Ministério Público pedir a demissão destas pessoas, você vai ver o que vai acontecer no final deste processo. Ok? Esteja atento. Quantos é que vão perder o mandato? E já agora, as reações, nomeadamente dos Estados-Maior partidários, porque se aqui nestes autarcas tiverem figuras gradas do partido, ou dos partidos, e estiverem pessoas com ligações às mais altas esferas dos respectivos partidos, você esteja atento. Pedido meu, por favor, esteja atento, que é para dizer depois o que é que aconteceu. Está bem? Bom, sigamos para mim. Elisa Ferreira, eu tinha comentado isto aqui esta semana já, vai mesmo ter menos fundos de coesão, para gerir. Está a ver o que eu lhe dizia antes de ontem. Não vale a pena pôrmos em bicos de pés. Nós somos pequenos, a nossa
vantagem nunca é pôr-nos em bicos de pés. A nossa vantagem é usar a cabeça para ser diferente, criativo, porque os grandes mandam nestas coisas. A proposta que está em cima da mesa prevê um corte de 15% dos fundos de coesão. A ver. E Elisa Ferreira não vai poder fazer nada contra isso. Ponto final. Mais uma razão para não estarmos aqui armados em bons, percebe? Em galináceos. Perdão, em galifões. Perdão, qual galináceos? Galifões. Está a ver? Como quem está no poder sendo a armar nos últimos tempos, desde a Comissão Europeia ao raio que esparta. Bom, último ponto deste primeiro de ordem do dia. A reabilitação vai ter novas regras, dizia-me o jornal ontem, o jornal de negócios. A pergunta que eu tenho a fazer é sério? Espera aí. Eu compreendo as preocupações, olha, eu às vezes falo com o Fernando Santo, o engenheiro Fernando Santo, que foi o antigo bastonário da Ordem dos Engenheiros. Já é uma coisa que me arrepia-me. Como é que nós estamos preocupados com tanta coisa de segurança em Portugal, proteção civil, e não estamos preocupados às vezes com a recuperação ou com as obras que são feitas em certos edifícios? Porquê? Porque Lisboa é uma zona sísmica. E há aqui o que está a passar com alguns prédios, nomeadamente de reabilitação, é preocupante. Como diz ele, e muito bem, que diz qualquer engenheiro com 2 dedos de testa que saiba fazer continhas sobre estruturas, se houver um mínimo abalo, se calhar cai tudo aquilo por ali abaixo. Você não conhece casas T2, T3, daquelas com divisões pequeninas que se partiram paredes e fizeram os espaços grandes, sem reforços. Eu conheço. Bom, portanto, isto é um problema. Qual é o problema? É que estas alterações deviam ter sido feitas na lei anterior. Percebe? É que o que nós fazemos em Portugal, isto é exemplo do país, é às pinguinhas. E estamos sempre a alterar os regimes. Ora, alterar os regimes é a pior coisa que se pode fazer. Se for feito às pinguinhas. E hoje uma coisa, amanhã outra. Não. Parem, pensem no setor, elaborem uma coisa com pés e cabeça e legislem. É o mínimo que se pode pedir aos deputados. Não é a senhora doutora Ana Pinho, às pinguinhas, hoje é uma coisa, hoje é outra e tal. Isto não existe, percebe? Ou melhor, existe em Portugal. Bom, vamos então à agenda de hoje. 1800 pessoas em direto. A agenda propriamente dita. Então é assim. Eu ontem passou-me, porque estava a comentar o debate de Rui Rio e António Costa, que eu ainda não acabei de comentar, ok? Ainda tenho muita coisa para dizer. Uma delas é assim, Rui Rio tem de aprender. Um dos piores momentos do debate com o António Costa foi quando António Costa acusou Rui Rio de mudar de opinião em relação ao aeroporto de Montijo. E ele tentou-se defender, mas a verdade é que eu até fui ver. António Costa leu o programa do PSD e depois fui lê-lo ontem. E não quis comentar ontem propositadamente, fui ler. António Costa tem razão. O que ali está escrito não é o que Rui Rio diz. Eu não sei se foi ele que escreveu, mas se não foi ele que escreveu, ele devia ter visto aquilo antes de vir para a rua. O que é que o PSD dá a entender ali? Que aquele projeto, aquela proposta que foi aprovada pelo governo do PSD e CDS, e que o atual governo manteve, reequacionar a concessão. Uma coisa é Rui Rio dizer assim, nós não podemos estar insensíveis a estudos de impacto ambiental. E se houver alguma coisa grave, nós temos que reequacionar, repensar. Isso é uma coisa. Dizer reequacionar a concessão. Isto é reverter aquilo que foi decidido por um governo anterior. Não pode acontecer. Portanto, isto é a imagem do PSD e do Rui Rio. Para serem diferentes, querem ir buscar situações destas. Caput deu mau resultado e vai dar mau resultado, porque isto passa a ideia de que esta malta já não tem onde pegar e vai pegar em coisas que não devia pegar, como é esta. Bom, vamos lá então às ambulâncias novas. Estava eu a dizer. Eu ontem passou-me isto, mas depois, quando fui ver, porque entretanto chamaram-me a atenção disto nas redes sociais, então foi manchete do JN de ontem que dizia assim, avarias param novas ambulâncias do INEM. Das 2 dezenas de veículos entregues em abril, ouviu bem, em abril de 2019, não foi abril de 2009. Ambulâncias novas. 9 estão inoperacionais. Ouviu bem? Das 20, 9 estão inoperacionais. Só 7 dessas estão na região norte. E eu fiquei à espera ontem de ouvir a Ministra da Saúde, a Ministra Marta Quase Temido. Como já percebeu, ninguém a teme hoje em dia, não é? Era a minha previsão aqui há uns meses, quando ela entrou no governo e começou a fazer disparates. Bom, eu ouvi a Marta Quase Temido dizer uma coisa incrível. Não, o INEM, isto não é um problema.
Porque o INEM tem veículos para substituir aqueles. Espera aí, tem? Então porquê é que são os atrasos no atendimento de situações urgentes dos últimos anos? Uma delas aconteceu comigo, que eu já contei aqui. Socorrer uma pessoa que estava-se a passar para o outro lado e o INEM demorou longos 19 minutos para chegar. Aliás, não chegou o INEM, chegou uma ambulância dos bombeiros. Explique uma coisa. Então, porquê é que se pediu estas ambulâncias novas? É porque já tinham ali outras de substituição? Estão ali umas preparadas para o caso de dar torto? Não! É porque eram urgentes. Mais, nós sabemos que estas ambulâncias não chegam para as medidas. E, portanto, a Ministra, mais uma vez, em vez de reconhecer os disparates que o Ministério dela está a fazer, os problemas do INEM, nomeadamente falta de fundos, percebe? E eu tenho dúvidas, inclusive, quanto à gestão do próprio INEM, neste momento, que acho que não é só um problema de fundos, e esta senhora está a tentar tapar o sol com a peneira. Eu sei que as eleições são daqui a 2 semanas e meia, mas, pelo amor de Deus, não façam de nós estúpidos. Alguém no INEM não fez o seu trabalho. E o seu trabalho era verificar se tecnicamente estava tudo bem. Porque sabe porquê? Porque, como diz o JM, ouça bem isto, há casos de sirenes e equipamentos médicos que se desligam em plena emergência. Espera aí, sirenes ainda é como o outro, não é? O tipo pode pôr 4 piscas, buzinar e alguém vem com uma ambulância. O quê? Equipamentos médicos se desligam. As ambulâncias do INEM são veículos de suporte de vida. E há equipamentos que se desligam. Isto é incompetência, além de que tem que se questionar quem forneceu aquele material, não é? O que é que se passou? Era isto que a Ministra devia estar a dizer. Não é vir tentar tapar o sol com a peneira, porque nós estamos a 2 semanas e meia das eleições. Isto faz-me lembrar uma história num hospital, contada por um médico que eu conheço, que me dizia assim, morreu-me um doente no outro dia. E sabes porquê? Estava a ser transportado de uma enfermaria para outra, numa cama, com o equipamento de suporte ao coração, e ficou sem bateria. E a pessoa morreu. Eu nem pedi para ver qual é o atestado do óbito da pessoa, porque naturalmente não estava ali, morreu, porque a bateria que suportava o medicamento, caput. Perdão, o equipamento, caput. Está a ver? É isto que a gente está assistindo, isto é que é o SNS. Isto é que é não sei quantos fundadores, isto é que é a prenda de aniversário do 40º aniversário do SNS, é isto. É uma ministra a fazer estas figuras e a tutelar um setor que está neste estado. Bom, escuso de recordar que há eleições daqui a 2 semanas e meia. Eu sei o que vou fazer nessas eleições. Bom, então vamos lá, uma coisa que me incomodou profundamente este fim de semana, ok? Perdão, fim de semana, no debate Rui Rio, António Costa. E eu vou-lhe dizer porque é que não contei isto ontem. Não contei isto ontem porque quis analisar bem o assunto, para ver se eu tinha falhado. Então vamos lá. É assim, desculpe lá. Bem, a uma certa altura, o Dr. António Costa, para rebater o Dr. Rui Rio, sai-se com esta. O quê? Baixar o IRC? Mas isto que é para dar mais lucros às Galp, às EDP, às Portugal Telecom. Primeiro, não é Portugal Telecom, é a Altice. A Altice comprou Portugal Telecom. Portanto, mas eu percebo. Bom, o que é que o António Costa estava a tentar passar isto? A mensagem de que se baixar impostos está-se a engordar os lucros daquelas empresas. Eu fiquei estarrecido. Primeiro, porque este senhor passou a legislatura a atirar-se a 3 ou 4 grandes empresas. Galp, EDP, Altice, quando foi dos incêndios, então foi uma vergonha. Bom, e também foi outras, RENs e não sei o quê. Bem, mas ficou-se por aqui. Não se meteu com a TAP, por exemplo, porque na TAP ele conseguiu mandar. O drama do Primeiro-Ministro é que não consegue mandar nestas empresas, graças a Deus. Graças a Deus. Quem manda são os acionistas. Bom, mas há uma pergunta que eu tenho para fazer. Aliás, há várias perguntas. A primeira é esta. O Primeiro-Ministro sabe qual é a função social que estas 3 empresas representam? E o peso que elas têm na economia portuguesa? Então vamos lá começar. A EDP emprega 11 mil pessoas. 6 mil em Portugal. A Galp emprega 6.360 pessoas. 3.500 em Portugal. Está a ouvir os números? Está a somar? Bom. A Altice emprega 8 mil pessoas. 9 mil indiretos. Ouviu bem?
9.000 indiretos. Vamos mais. Qual é o contributo destas empresas para o PIB nacional? O Primeiro-Ministro já fez contas. Bom, terceiro. Qual é o impacto destas empresas para a imagem de Portugal no mundo? E não só. Quero um exemplo. Olha, pegue na Altice. Altice, eu não devo nada à Altice. Nem devo nada à Galp, nem à EDP. Percebe? Isto é uma questão de justiça para com as empresas em geral. Bom, vamos lá ver. Estas empresas pagam impostos. Pagam. Já foi ver quanto é que pesam os impostos destas empresas no conjunto IRC em Portugal? Já foi ver? Bom, vale a pena. Bem, e estes empregos todos? Já agora, o Sr. Primeiro-Ministro já foi ver o contributo do trabalho da Altice na zona de Fundão? Da Covilhã, perdão? Já. Já foi a ver a do Minho? Ver um sítio onde não havia empregos e que depois uma iniciativa da Altice conseguiu criar empregos? Espera aí. Já foi ver o contributo da Altice Labs e o peso na região de Aveiro e os protocolos com outras universidades? Bom, já foi ver o esforço que a Galp faz nos investimentos e o peso que tem na economia e que contribui inclusive para a nossa independência energética? Já! Bom, já foi ver de onde vem a maior parte dos lucros da EDP? Isto é uma vergonha! O Sr. Primeiro-Ministro, eu não consigo perceber de onde é que lhe vêm estes tiques populistas. Quer o quê? Quer ganhar as eleições passando para a opinião pública a imagem de que estes gajos são os bandidos porque estamos a engordar os lucros deles, têm muitos lucros. Tomara eu a ver centenas de empresas em Portugal com os lucros da Galp, da EDP e da Altice. Tomara eu. Aliás, quero que lhe conte mais uma coisa. A Altice tem lá 2.000 pessoas, pelo menos podiam ir para a rua, que não faziam diferença na empresa, mas não foram, por uma questão social. Agora venham-me dizer, como é que depois deste que eu lhe contei, há um Primeiro-Ministro que se atira às empresas desta maneira? Qual é a utilidade? Lembra-se de uma vez os idiotas do MFA que foram à Suécia, nos anos quentes, 75, e dizer que se queria acabar com os ricos em Portugal? Sabe qual foi a resposta do antigo Primeiro-Ministro sueco, Olof Palme? Epá, vocês preocupam-se com os pobres. E estamos nisto, percebe? O Primeiro-Ministro, puxado pelos radicais de esquerda, anda com estas parvoices. Eu ia dizer outra coisa, prefiro não dizer. Com estas parvoices. Isto é uma estupidez. Isto é populismo idiota, estúpido, percebe? É passar para a imagem das pessoas que estas empresas só metem os lucros ao bolso. Já agora uma coisa. O Sr. Primeiro-Ministro sabe quantos pequenos investidores têm ações da Galp e da EDP? Se as empresas têm lucros, depois distribuem pelos acionistas. Já agora uma coisa, já foi ver o investimento destas empresas? Pá, Nossa Senhora, alguém ponha um papel à frente a dizer assim, António, contente, porque isto não é digno do Primeiro-Ministro. Isto é uma parvoíce, isto é uma estupidez, que não tem outro nome. Bom, e com isto já foram uma porrada de minutos, 1.900 pessoas em direto. Bem, lembra-se dos incentivos para arrendamento? Não se lembra? Foram criados? Deixa-me ver. 2019, 2018... Não! 2008, ainda foi o Sócrates. Eu vou-lhe explicar. Você tem um prédio para reabilitar. Se você destinar depois da reabilitação para arrendamento, paga 8% de IRS. Sabe quantas pessoas é que se manifestaram interessadas nisto? Quantos projetos? 512. Epá, que vergonha. Está a ver aquela coisa que falámos há bocadinho, mudar a lei constantemente, dá nisto. É que isto até é um regime interessante. Primeiro problema, não foi divulgado como deve ser. Devia ter sido divulgado pelos vários governos, inclusive pelo anterior. O anterior, este, o do CDS e PST. Não. A gente preocupa sempre em legislar novo, que é para dizer, nós fizemos uma série de leis novas, nós legislamos, tomámos esta medida, fizemos aquilo. Fizeram um bullshit, é o que fizeram, como se vê aqui. Bom, há mais outro problema, que é as autarquias de sua burocracia. Porque depois alguém tem que ir verificar se é aquilo, primeiro aprovar o projeto, que é uma chatice, não é? Às vezes só se aprova de outras maneiras, cala-te boca, não digas mais nada, que é para não seres processado, depois é aprovado, depois é uma chatice para um gajo ir lá ver as obras, se cumpriu aquilo. Está a ver onde é que isto acaba? Isto é a imagem de Portugal. Mas vai-se mudar a lei, ok? Isso é que é importante, está a ver? Fazer leis novas, isso é que é importante. Eleições à porta. Bom, quinto ponto. Vou deixar o turismo para amanhã, que a gente já vai com... meu Deus, 8h26, já vão 26 minutos. Mas eu não me resisto a esta. Eu acho que a doença das vacas loucas chegou à Universidade de Coimbra.
ou ao reitor, não sei. Então isto é assim. A Universidade de Coimbra proibiu o consumo de carne de vaca nas cantinas. Eu vou confessar uma coisa. Eu há 5 anos para cá, em minha casa, reduzimos drasticamente o consumo de carne, inclusive de carne de vaca. Mas, espera aí, a sociedade não se muda assim. Eu até acho que tem que se reduzir o consumo de carne de vaca. Agora, proibir o consumo de carne de vaca. Espera aí. Eu sei que as vacas produzem metano, vai para a atmosfera, não sei quantos. Eu suspeito é que uma parte deste metano foi respirado pelo reitor da Universidade de Coimbra e também pela malta que tomou esta decisão, que acaba-se o consumo de carne de vaca e está resolvido o problema. Está a ver? Ninguém pensa noutra coisa que é assim. Se calhar mais vale nós criarmos incentivos, ir reduzindo, porque a própria economia e a sociedade vão se ajustar. A própria ciência está a tentar arranjar uma forma de minimizar as emissões. Eu acho, sabe quem é que vai ganhar com isto? É os McDonald's, passa a expressão, e a publicidade, também não lhes devo nada, percebe? Os McDonald's à volta da Universidade de Coimbra. Cheira-me que é isso, porque ninguém vai estar para não comer carne de vaca durante todo o tempo. Está a perceber? E outro tipo de carne. Ninguém! Portanto, isto é uma estupidez. Bem, isto, como você já viu, é o estado em que está Portugal. Que é populismo, dá jeito, é giro, é simpático, é moda. Bom, o que é que eu lhe queria dizer sobre a Universidade de Coimbra ainda? É que o seu reitor, ouça bem isto, é? Ouça bem isto, onde é que está? O seu reitor disse ontem assim: ai, Nossa Senhora, até 2030 vamos tornar a Universidade de Coimbra, aspas, a primeira universidade portuguesa neutra em carbono. Ah, está bem. Eu recordo-me que a Universidade de Coimbra, preparo-me neste pormenor, a primeira universidade, hein? Eu quero ser o primeiro. O drama disto é que às vezes não percebemos que ser o primeiro não quer dizer nada. Eu sei que a Universidade de Coimbra foi o primeiro em muitas coisas. Hoje em dia é segunda, terceira, quarta, quinta. É pá, porra, perdi a conta. Já nem sei um cara que está do ranking. Já perceberam onde é que está Coimbra? Coimbra desapareceu do mapa nos últimos 20, 30 anos. Desapareceu do mapa. É uma cidade chamada de estudantes, de universidades, hoje em dia não tem peso nenhum. É graças a estas coisas. Temos que a mania que temos que ser os primeiros em algumas coisas. Não sabemos a pensar depois nas consequências e na forma de mudar a sociedade e contribuir para essa mesma sociedade. Percebe? É esse o drama da Universidade de Coimbra. Como eu digo, se calhar a doença das vacas loucas chegou lá, ao reitor e à malta que decide estas coisas. Bom, ficamos por aqui. Amanhã, às 8 da manhã, você contará novamente comigo. E eu quero agradecer às 1900 pessoas que estão em direto pelo seu apoio. E quero pedir aquilo que peço sempre: colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.